Olá pessoal, aqui é a Ana e hoje quero mostrar a vocês uma receita bastante especial, já pedida no canal, que é pão francês sem glúten. Uma receita simples, sem fermento químico, apenas fermento de padeiro, leva ingredientes também básicos e vejam e ouçam. O resultado é um pãozinho que é crocante por fora, mas que é ao mesmo tempo bem macio. Vejam só. Branquinho e bem arejado por dentro. Vamos logo aos ingredientes? Vou começar, como sempre, preparando o meu mix de farinhas. São 300 gramas de farinha de arroz. Se você optar por farinha de arroz integral, você vai ter que adicionar mais de água. Sua massa vai ficar um pouco mais pesada. 200 gramas de polvilho doce. Em seguida, 25 gramas de polvilho azedo. Esse polvilho azedo está aqui para ajudar no crescimento da massa, porque polvilho azedo é fermentado. Mas se você não tem, simplesmente coloca 25 gramas de farinha de arroz. Depois, 3 colheres e 3 quartos de colher de chá de goma xantana. 11 gramas de goma xantana. 1 colher e meia de sopa de açúcar. 1 colher de chá de sal, ou então um pouco mais de sal se você quer sabor um pouco mais acentuado. E é preciso misturar todos esses ingredientes antes de colocar fermento, para que o fermento não toque no sal. Então, no final, são 8 gramas, 2 colheres de chá de fermento seco instantâneo, fermento de padeiro. E é preciso misturar tudo isso bastante bem antes de adicionar os ingredientes líquidos. Agora, preparado nosso mix, vou aos ingredientes úmidos, que é 1 colher de chá de vinagre, desculpa. Aqui eu tenho 2 colheres de chá de azeite, você pode usar outro tipo de gordura, mas eu vou deixar azeite para depois, eu prefiro fazer dessa maneira. E aqui eu tenho 460 mililitros de água morna, e eu vou começar colocando água aos poucos. Nunca devemos colocar toda a água de vez, porque é muito fácil deixar a massa molhada demais. E isso não é bom, especialmente no pão francês. No pão de forma é mais fácil arrumar isso. No caso do pão francês é um pouco mais complicado, porque aqui tem bastante goma xantana. E se deixarmos massa líquida, vamos ter que colocar mais farinha. Com isso, a massa vai ficar muito pesada. Essa massa fica bem mais densa do que a massa de pão de forma. Isso é necessário para poder moldar os pães. Posso colocar o restante da minha água. Foram então 460 mililitros de água. Mas cada farinha reage diferente, então tomem cuidado na hora de colocar água. Vejam, a massa é um pouco densa, eu acho que agora, colocando meu azeite, a massa vai ficar perfeita. A massa já está quase no ponto. Se você quiser, você pode usar batedeira ou então um fouet forte. Eu não gosto de usar batedeira no pão francês, porque tenho medo de massa aquecer demais e os amidos se liquidificarem. Essa é a questão. Os amidos, quando batidos por muito tempo, eles começam a se liquidificar. Amido trabalhado demais e aquecido começa a se liquidificar. Então, bate um pouco com a colher, que é suficiente para essa massa estar pronta. E vejam, esse é o ponto da massa. Ela é bastante densa, pessoal. Vejam, vou tentar pegar uma colherada de massa e quando eu jogo essa massa, ela demora para cair e quando cai, ela cai em pedaços. Este é o ponto da massa.
Então a minha massa já ficou pronta, pessoal. Agora eu já vou moldar os pãezinhos e deixar eles levedar. Eu vou deixar levedar apenas uma vez. Se você quiser, você pode deixar essa massa levedar em torno de 40 a 50 minutos e só em seguida tirar o excesso de ar e moldar os pãezinhos. Porém, eu acho que não vale muito a pena. O que acontece quando você leveda a massa 2 vezes? Ela fica um pouquinho mais solta, um pouquinho mais leve, mas eu acho que no final das contas não vale muito a pena. Se você quiser fazer esse teste, fique à vontade. Eu fiz várias fornadas, tanto assando, tanto deixando levedar massa uma vez quanto 2 vezes, e realmente o pão que levedou 2 vezes, ele fica um pouquinho mais solto na massa dele, mas uma coisa pouco perceptível. E o que também acontece quando você leveda a massa 2 vezes, ela tem tendência, o pão tem tendência de ficar um pouco mais achatado. Então, formando logo o pão, evitamos essa possibilidade dele ficar um pão francês um pouco achatado. A não ser que você asse ele depois na forma para baguete. Agora, enquanto à forma, se você tem uma forma de baguete, perfeito, porque ela deixa seu pão mais alto, por ser arredondada, ela não deixa o pão esparramar, o pão andar para os lados. Então, essa é uma forma perfeita. E você coloca aqui os seus pães. Mas eu sei que não todo mundo tem, por isso eu vou deixar ela de lado e vou assar meus pães por cima de uma forma normal. Coloquei aqui uma manta de silicone, se você tem, perfeito, se não, coloca um papel manteiga para o pão não grudar. E agora é o seguinte, eu vou alisar essa massa, vou alisá-la para poder riscar, fazendo como se fosse uma cruz. Vou tentar dividir essa massa em 8 pedaços. Essa quantidade de massa faz 8 pães. Vou molhar minha faca e dividir ela em 8 pedaços mais ou menos iguais. Você poderia pesar essa massa, mas acho que não é necessário. E agora você precisa tanto molhar colher quanto untar suas mãos ou em água ou então em alguma gordura, azeite, óleo de soja, de girassol, tanto faz. Você vem, pega 1/8 da massa. Se você quiser, você pode fazer menos pães, porém maiores. E faz assim, dessa maneira, meio que jogando de uma mão para outra. Aperte de leve. Molhe a sua mão bem para poder alisar o pão. E vai meio que tentando jogar de uma mão para outra. Fazendo dessa maneira, vira. Fazendo dessa maneira, estamos formando bico dos ambos os lados. E pronto, o primeiro pãozinho está pronto. Se você quiser fazer mais arredondado, pode. E o primeiro pãezinho está pronto. Cada vez que eu pego massa, eu molho minha colher. E vou, de novo, molhei minha mão. E vou formando os pães. E como já falei, ele fica mais lindo quando é assado na forma de baguete, quando ele é arredondado. E vejam, os meus pães já estão formados. Agora uma coisa importante, pegue uma faca sem serrinha, uma faca lisa e faça um corte nos seus pães, mais ou menos 5 milímetros de profundidade, para deixar eles abrirem um pouco. Cada vez que você passa a faca, limpa ela e molha ou em água ou em azeite. E agora, dessa maneira, o pão precisa levedar e dependendo da temperatura do ambiente, 40, 50, 60 minutos. O que é importante ele não passar do ponto, porque quando ele leveda demais, depois ele fica um pouco feio, depois de assado. Então, depois de 20 minutos,
Vai observando o seu pão, mas depois de 20 minutos já ligue o forno a 220 graus Celsius para pré-aquecê-lo, para garantir que o forno esteja quente e o pão não passe do ponto. Outra coisa importante é não deixar esse pão ressecar. Então, cobre ele ou com filme plástico, você passa um pouco de gordura, um pouco de óleo no filme plástico e cobre seu pão. Ou então, se você tem uma forma do mesmo tamanho, só que funda, você pode colocar por cima, ou então até deixe ele descoberto, mas fecha as janelas, as portas, para ele não pegar vento e não ressecar. Agora o meu pão já está pronto para ir para o forno. Eu vou borrifá-lo com água. Você pode, se você não tem borrifador, você pode pincelar ou com água, ou com leite, ou com ovo, ou com azeite. Depois, outra coisa, para garantir uma casca bem crocante, coloque algum recipiente com água recém-fervida no fundo do seu forno, mas isso é opcional. E último comentário, pessoal, vejam bem o meu pão. Ele passou um pouquinho do tempo. Vocês conseguem perceber buraquinhos na superfície dele. Esse é o sinal que ele passou do ponto uns 5 a 10 minutos. O pão deveria estar crescido, porém ainda liso. Isso só para vocês terem noção de que aqui o pão está um pouquinho passado. Agora então vai para o forno pré-aquecido, 220 graus Celsius, cerca de 40 minutos, até ele dourar. Aqui está o meu pãozinho já pronto, já assado. Agora é muito importante mesmo cortá-lo só depois de resfriado. Então eu espero que vocês gostaram da receita, pessoal. Se sim, lembrem de deixar seu joinha para mim, isso me ajuda bastante. Compartilhem o vídeo, comentem, voltem ao meu canal. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima receita!